Senhor meu Deus, graças te damos, meu Pai, por esta oportunidade que temos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, e ser conosco, que te pedimos agradecidos no Teu santo nome. Amém. Então, continuando o nosso estudo dos reis de Israel e de Judá, hoje vamos estudar o rei Jeroboão II, voltando então aos reis de Israel, do Reino do Norte. Já estão acabando, daqui a pouquinho nós vamos acabar com os reis de Israel. Olha, os reis de Israel somente são estudados no livro de Reis. E hoje vamos estudar Jeroboão II, com a palavra o professor Arthur. Muito bem, nós vamos, então, faltam aí uns 60 anos mais ou menos, né, para acabar esse reinado. Exatamente. Né? Só que o relato do livro dos reis é bem sucinto quanto a esses 60 anos aí. Esse rei agora que nós vamos estudar, Jeroboão II, ele faz algo parecido com o xará dele, né? O relato está em 2 Reis 14. A gente fala Jeroboão II porque a Bíblia não fala Jeroboão II, mas ele é o segundo rei chamado Jeroboão. Aliás, é o único caso em todos os reis de Israel e de Judá que repete o nome. Né? Tem alguns nomes parecidos, como Joás, né? Mas é um e de outro, né? Eu estou falando no mesmo reino assim, é o único caso que repete o rei. Porque teve o primeiro rei de Israel, se chamou Jeroboão. E esse agora se chama Jeroboão II. Lembrando que Jeroboão quer dizer o povo tornou-se numeroso. Segundo o pastor Evandro de Souza Lopes, é esse o significado de Jeroboão. O reinado de Jeroboão foi desses últimos 60 anos, mais ou menos, porque ele vai reinar 41 anos, de acordo com o texto de 2 Reis 14, 23. É o rei que mais tempo reina sobre o Reino do Norte. É o reino mais longo do Reino do Norte. 41. Depois dele vai ter, só acho que é Oséias. Não, Oséias não. Quero ver. Não é Oséias. Vai reinar 20 anos. Tem o Oséias. Não é Oséias, não. É o Pecaías, não é? Não, Pecaías também é pouco. Não é? É o Peca. Mazéias. Acho que é. Mazéias, mas se não me engano, o nome é esse. Agora me fugiu. Menahem, Menahem vai reinar 10 anos. 10 anos, Peca vai reinar 20 anos, tá certo, é esse mesmo. É o Peca. Mas o mais extenso é ele. Depois, todos os reinados, muitos reinados curtos, né? 3 reinados curtos. E o relato sucinto de 2 Reis 14, a partir do versículo 23, é que o Jeroboão foi um rei mau, né? como todos os reis anteriores a ele. E o que acontece? No reinado dele, diz que ele se manteve nos pecados do xará dele lá, o filho de Nebate. Né? Então vamos classificar, vamos dizer assim, Jeroboão, filho de Jeoás, e Jeroboão, filho de Nebate. Esse aqui é o filho de Jeoás. Ele se manteve então nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, não se desviou deles, tá certo? E no reinado dele, de acordo com o versículo 26 e 27, a gente vê que ele teve um reinado até próspero, né? Até próspero desde os dias de Salomão. Porém, apesar dessa prosperidade, o povo se manteve no pecado, ele não fez nenhuma reforma muito relevante, aliás, não fez nenhuma reforma relevante. A única coisa que acontece é que nós vimos aí a misericórdia de Deus, porque apesar de o povo se manter no pecado e apesar de o povo estar bem mal das pernas, como está aqui no versículo 26, apesar disso, Deus agiu com misericórdia. Vou ler só o versículo 26, porque é importante. Diz assim que porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse a Israel.
Quer dizer, o povo estava realmente maltratado. E apesar disso, Deus agiu com misericórdia e não destruiu Israel ali nos dias de Jeroboão. E aí eu queria até mostrar isso aí. Em primeiro lugar, é interessante, a gente vê que Jeroboão II é o terceiro rei da dinastia, aliás, é o quarto rei da dinastia de Jeú, né, da casa de Jeú, que Deus tinha prometido que a casa de Jeú reinaria até a quarta geração. Então, seriam 4 reis depois de Jeú. Exato. Porque Jeú havia eliminado o culto a Baal, mas não havia se separado dos pecados de Jeroboão I. Então, o que a gente observa aqui é que, e eu acho que é interessante no reinado de Jeroboão II, ele é uma demonstração de que não há um fatalismo, não há uma predestinação incondicional. Por quê? Porque Deus disse que haveria 4 reis depois de Jeú. Certo. E nós, quando nós falamos a respeito de Jeú, os irmãos lembram que nós dissemos que Deus estava com Jeú, quando Jeú eliminou o culto a Baal, mas não eliminou os pecados de Jeroboão, Deus estava praticamente assinando o destino de Israel, porque Israel não quis se voltar totalmente a Deus. Eliminou o culto a Baal, mas não eliminou os pecados de Jeroboão. Sim, sim. Então, que Deus, na verdade, quando disse que com Jeú ele só reinaria até a 4ª geração, e Jeú foi o último rei escolhido por Deus no reino de Israel, nós vemos que Deus assina a sentença de morte para o reino de Israel. Então a gente podia imaginar assim, ó, Deus já disse que acabou, acabou. Então Deus abandona o reino de Israel à sua própria sorte. Mas aí que a gente vê a diferença da presciência de Deus para a predestinação incondicional. Deus já avisa antes que o casa de Jeú, que foi a última casa escolhida por ele, só reinaria até a 4ª geração. Mas Deus não deixa de dar uma oportunidade real de salvação. E eu vejo o reinado de Jeroboão II como a demonstração da misericórdia de Deus, já na sua... O que foi? Minha caneta você usa. Eu estou sem aqui. Não, mas... Não, pode. Tem ali, ó. Não, mas pode continuar. Na sua... Mas se você quer anotar... Não, mas pode continuar. Não, mas você fica procurando, já pega um aqui. Até você ficar procurando uma coisa... Aí, o que acontece? Eu já vejo a misericórdia de Deus na duração do reinado. Tá funcionando? Tá. A duração do reinado. Quer dizer, Verdade, o mais mais longo longo reinado. Quer dizer, ninguém reinou 41 anos como reinou Jeroboão II. Então Deus mostra a sua misericórdia, primeiro, pondo um rei com longo reinado. Quer dizer, espichando o tempo da casa de Jeú. Que já estava prevista. Já estava previsto. Deus já tinha avisado, através de profetas, que ele somente iria reinar, só haveria até a 4ª geração. Então, quando chega a 3ª geração, Deus dá um longo reinado, dá longo tempo de vida para Jeroboão II, para dar tempo ao povo se arrepender. Primeira coisa. Segundo, apesar de Jeroboão II não deixar os pecados do Jeroboão I, apesar de, como Flávio Joséfo diz aqui, né? Ele diz assim, ele é bem claro aqui, nada se poderia acrescentar à impiedade desse soberano e à sua inclinação para a idolatria. Ela fez-o fazer coisas extravagantes e atraiu em seguida sobre seu povo males infinitos.
Quer dizer, apesar de ser um rei ruim, a Bíblia até não fala tanto quanto fala José. José diz que ele era um extravagante. Apesar disso, Deus dá tempo para o povo se arrepender primeiro. Então, eu vejo a misericórdia de Deus na longa duração do reinado. Segundo, na prosperidade que ele dá ao rei Jeroboão II. Por quê? Porque o rei Jeroboão II, ele reconquista terras, ele retoma, né? Está escrito aqui no versículo 25, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amates até o mar da planície. Então, na verdade, nós vemos que os reis anteriores estavam perdendo território. Né? Tanto Jeoás como Jeoacás, eles estavam perdendo território. Agora, o que acontece? Nesse momento do reinado de Jeroboão II, o maior adversário de Israel, que era a Síria, vai ter problemas com a Assíria, porque a Assíria estava subindo. E a Assíria começa a enfrentar a Síria e a tomar a Síria. Então a Síria e a Síria, não vamos confundir. A Síria. Ainda no tempo dele, a Assíria era fraca. Tanto que, quando ele fala aqui que ele reconquistou ou restabeleceu os termos de Israel, no versículo 25, conforme a palavra, como que é que fala? Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, pelo ministério de Jonas, que justamente foi profetizar lá, ainda então, se pode considerar que a Assíria não estava forte o suficiente. Não, eu digo assim, a Assíria estava se fortalecendo. E foi para cima da Síria. A Síria que guerreava com Israel. Síria que dominava, que tinha tomado Ben Haddad. Então, a Síria, né, os sírios, vamos falar assim para ficar. Os sírios, eles eram os maiores inimigos do Reino do Norte. Por causa do fortalecimento da Assíria, que vai contra a Síria deixa de ter força com relação a Israel, porque tem um novo inimigo. Exato. E aí, nisso, Jeroboão II retoma as terras que tinham sido invadidas pelos sírios. Sim. Restabelece os termos nessa hora. Então, a Assíria estava se fortalecendo. Né? E daí é que vem o temor de Israel. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jeroboão II restabelece os termos porque os sírios estão enfraquecidos pela Assíria, a Assíria demonstra toda a sua crueldade. Então, a partir do momento, no primeiro momento, os israelitas ficaram até contentes que os assírios estavam atacando. Mas quando eles veem que os assírios estão prevalecendo sobre os sírios, eles ficam com medo. Porque já ficam conhecendo a crueldade da Assíria, né? E como o fortalecimento dela começa a ser uma ameaça. Então, mas Deus permite que Israel se restabeleça os seus termos, que tenha prosperidade material, que tenha desenvolvimento, que restabeleça o seu território. E com um governo longo, você tem a estabilidade. Aquela mesma estabilidade que a gente viu na aula anterior sobre com Uzias, você vai ter agora aqui com Jeroboão II, por causa da longevidade do reino. Né? Embora o povo estivesse espiritualmente mal, como você falou no versículo 26. A miséria era muito amarga. Né? Mas Deus tem misericórdia e melhora a vida do povo. Por que Deus faz isso? Para dar oportunidade para o povo se arrepender. E aí, para que não houvesse nenhuma dúvida que era Deus quem estava trazendo o bem para o povo, apesar da situação pecaminosa dele, ele levanta o profeta. Dois profetas. O Amitai. O Jonas. Não, o Amitai. Sim, o pai de Jonas. Filho, que é o pai do Jonas. E o filho do Jonas.
E o filho do Amitai, que é o Jonas. Né? Então, Deus levanta profetas. Aí vem o terceiro ponto que mostra a misericórdia de Deus. É o levantamento de profetas. Esse é o levantamento de profetas. Então Deus levanta profetas e 2 profetas. O Amitai, que a gente não tem muitas informações a respeito dele, e o Jonas. Por que você não está contando aí Amós e Oséias? Porque logo em seguida, durante durante o reinado do Jeroboão, também vão se levantar de acordo com aqueles que fazem estudo cronológico da Bíblia, Exato. como por exemplo o Rees e o Frank Classen, eles também colocam, assim como outros estudiosos também colocam. Não, ele está certo. Mas eu não estou contando porque o Amitai e o Jonas, eles são levantados num ministério anterior? Num ministério assim de chamamento de atenção do povo a Deus. Professor, o Jonas está O Amós e o Oséias, eles já vão ser chamados no segundo instante, no instante da rejeição. Ah, sim. Entendeu? Então, na verdade, eu estou falando da oportunidade que Deus está dando. Então, Deus coloca um rei que vai durar muito tempo, primeiro. Segundo, ele começa a prosperar o povo e levanta os profetas para dizer que é ele que está dando prosperidade ao povo, para que o povo aceite essa oportunidade. Mas o povo vai rejeitar essa oportunidade. E no momento que o povo rejeita, aí ele levanta. Aí vem mais uma chance. Ainda, né? Mais uma chance. Mas aí a mensagem é a seguinte: vocês estão rejeitando, vocês vão ser destruídos. É isso que Amós e Oséias vêm falar. Agora, o Jonas está falando filho do profeta Amitai, quer dizer, então era o pai e o filho ao mesmo tempo? O pai e o filho eram profetas. Agora, Amitai, é mais conhecido o Jonas, filho de Amitai, né? Porque a gente não tem notícia da mensagem de Amitai. Né? A gente só tem notícia de Amitai. Alguns estudiosos da Bíblia fala profeta consideram... Filho do profeta Amitai ou fala filho de Amitai só? Não, filha do profeta Amitai, versículo 25. Sim. Né? Alguns estudiosos chegam a dizer que Amitai, como ele é de Gat-Hefer, essa cidade aí, ela é identificada como uma cidade próxima a Sarepta de Sidom. E alguns estudiosos chegam a dizer que Amitai, ou Jonas, mas mais provavelmente Amitai, seria aquele menino daquela viúva de Sarepta de Sidom que foi ressuscitado por Elias. Né? Então, seria o Amitai, seria esse, quer dizer, ele teria sido assim um profeta seguindo assim os passos de Elias, né? Que foi ressuscitado. Não, foi o Elias, né? Que ressuscitou. Né? Então, como Gat-Hefer é muito próximo dessa época de Sidom, então alguns entendem que, na verdade, mas é um pouco de elucubração aí, a gente não tem muita confirmação, alguma coisa da tradição judaica fala a respeito. Não é de se achar escabroso esse pensamento. Exatamente, né? não é de se achar escabroso e tal. Mas, de qualquer maneira, tanto Amitai quanto o Jonas foram levantados nesse sentido. Né? E aí a gente entende toda a resistência de Jonas para pregar aos ninivitas. Por quê? Porque ele foi levantado por Esse Deus. Jonas não é o Jonas do Ninive. É o Jonas, filho de... Você abre ali. Eu curioso. Lá no livro de Jonas, o que está escrito lá? Nossa, não tirou? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Meu Deus.
Então a gente entende a reação de Jonas. Por quê? Porque Jonas ficou marcado como sendo o profeta que anunciou a prosperidade do seu povo. Jonas, ele foi levantado por Deus para dizer que Deus iria abençoar o povo de Israel. Embora a gente não tenha por escrito, né, essas profecias. Não, mas o versículo 25 diz assim. Não, eu digo as palavras de Jonas. Sei. Mas foi essa a mensagem. Por quê? Ele diz assim: restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Então, Jonas profetizou a prosperidade. Jonas profetizou que o povo iria ser restabelecido, que a nação iria ser restabelecida. Então ele ficou conhecido como o mensageiro do bem de Israel. E agora Deus depois vai chamá-lo para ir falar aos ninivitas, que são a maior ameaça a Israel. Daí então, porque ele não ele não quis ir, porque ele falou: não, Senhor, não é possível. Eu sou o profeta na mensagem do bem do seu povo. Como é que eu vou sair de agora? E justamente no momento que Israel, apesar da prosperidade dada por Deus, não se converte a Deus, rejeita essa oportunidade, aí Deus manda Jonas para falar ao povo de Nínive que ia destruir Nínive, mas Jonas sabia que Deus faz o bem, que ele quer o bem, porque ele já tinha ele mesmo profetizado. Nínive fica localizada onde? Nínive é a capital da Assíria. É um pouco para cima, assim, a leste de Israel. É onde hoje é o Iraque. O Iraque. Você olha no mapa de Israel. A Turquia fica aqueles lados também? A Turquia fica pro lado de cá. Tá. Fica mais para cá. Aqui eu acho que eu tenho um mapa aqui. Acho que dá para mostrar. Aqui. Agora, olha aqui, ó. Aqui está Israel, tá certo? Né? E o Assírio está aqui, o Império Assírio. Damasco pertence a quem? Damasco pertence ainda a Israel? Síria. Olha onde está Nínive e onde está Israel. É, a diferença, hein? Muito bom esse. A gente poderia pensar que, no caso de Jonas, a gente vê a justificativa para as duas ações estranhas de Jonas. Já que ele profetizou a prosperidade, e de fato ocorreu a prosperidade. E ele sabia que Deus era bom, porque veja bem, o povo estava em pecado, o rei estava em pecado, mas mesmo assim Deus quis fazer o bem. Então ele pôde verificar que Deus sempre quer fazer o bem. Então quando Deus manda ele ir lá falar com Nínive, ele já sabia que Deus queria fazer o bem. Vai falar. Então, duas ações estranhas de Jonas. O desejo de não ir, enfim, não querer ir. O desejo de não ir. E depois que o povo se converte, olha lá eu profetizei, o povo não se converteu, não se arrependeu. E lá em Nínive o povo se arrependeu. E ele sabia que o povo de Nínive se arrependendo, ele iria acabar destruindo o povo de Israel. Exatamente, porque Deus ia destruir Nínive se o povo permanecesse no pecado. Mas como o povo se arrependeu e se humilhou, Deus exaltou os assírios para quê? Para trazer juízo contra Israel. E ele sabia que viria. E aí também tem uma outra coisa interessante, que é a seguinte, veja bem, a mensagem trazida pelo profeta Jonas a Israel foi de prosperidade. E o povo não quis saber. A mensagem trazida por Jonas a Nínive foi de juízo. E o povo se arrependeu. Olha, incrível. O professor, uma pergunta. No caso do Brasil, eu fiquei muito em dúvida. Aquele, o Vilas, lá, da Canal 2, e o Ailton, deputado Ailton, que é petista, os dois entram num antagonismo extremo, os dois brigam. Foi na segunda-feira, os dois discutindo, um dizendo que o Brasil está muito bom, o PIB está ótimo, tal, Ailton, né? É petista, né? Já o Vilas diz que está péssimo, principalmente as indústrias, está sucateado, o Brasil não está aquilo que o Ailton diz. Eles brigam toda segunda-feira.
Qual, então, nessa situação, o Brasil, pelo menos no começo do Lula lá, o povo brasileiro ficou todo contente que ele aproveitou a política do Fernando Henrique e foi bem sucedido. Atualmente, no Brasil não está acontecendo isso, ele está desfrutando ainda de algo bom, mas vai haver consequência porque tem corrupção, tem pecados e mais pecados. O Brasil não está numa situação como de Jeroboão II? Eu já acho que já passou dessa situação do Jeroboão II, porque a situação do Jeroboão II é a questão da prosperidade, né? Do desenvolvimento que Deus deu e tal. Mas o Brasil teve esse momento. Mas, infelizmente, ele teve esse momento. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que houve uma redistribuição de renda no país. Houve. Né? Houve uma redistribuição de renda. Mas a redistribuição de renda, ela veio de onde? De um desenvolvimento do país, de um aumento das riquezas, mas em razão do panorama favorável do mundo, que o mundo também cresceu junto com o Brasil. Né? Não foi isolado, né? Foi isolado. E o Brasil desfrutou disso. E, ao mesmo tempo, a partir de uma penalização da classe média no Brasil. O aumento da carga tributária, tudo. Né? O que acontece hoje? Hoje nós não temos esse... E o que o país poderia ter feito com as riquezas que criou, com o desenvolvimento que teve? Ele deveria ter investido em educação, em formação de mão de obra, para que isso fosse sustentável. Não fez isso. O cenário internacional hoje já não é mais favorável e chegou-se ao limite do sugar tributário. Então, por isso que nós estamos hoje, não está boa a situação, o crescimento do país. Ontem mesmo o próprio governo diminuiu a estimativa do crescimento do país, não é? E nós estamos em crise. Então, e não soubemos aproveitar essa prosperidade que veio. E a última roubada é entrar nesse BRICS aí, no caso? Não, a questão de entrar no BRICS, veja bem, não é nem roubada. O problema é que você está querendo criar um mecanismo de desenvolvimento. Não é? Então, até a criação do Banco dos BRICS é uma alternativa boa para poder pegar dinheiro emprestado, para poder investir. O problema é que nós hoje, o governo não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento do país. Esse é o problema. Né? Eles acham que o que eles redistribuíram de renda está redistribuído, o pessoal vive aí de Bolsa Família e eles querem ficar no poder. A temática deles é essa, ficar no poder. Entendeu? Ficar no poder. Mas o problema é que não tem mais meta de desenvolvimento do país. Nem o último passo, então, que eu estou... Teve o pastor Carlos, disse que próxima semana vai me levar na casa da mãe daquele menino que, segundo, né, fala que ele profetizou e foi recolhido. Então, é esse caso que está breve para acontecer, né? Porque a minha filha falou, pai, será que é lá o Itaquerão que vai cair? Eu falei assim, acho que isso é coisa pequenininha, de âmbito nacional. Então, um dos casos é isso daí. Regressão total econômica desse país. Já estamos. A previsão de crescimento é menos de 1%, né? Esse ano. Então, aquilo que o senhor disse, pífio, né? a angústia das dívidas. Poupe agora, que é o tempo de vaca gorda, para não dizer... Já passou. Já passou o tempo de vaca gorda. E cuida, então, pelo menos, aquele de controlar o pouco que tem. Porque a coisa está ficando ruim. Então, a gente vê aí o Jonas, e Jonas não quis mudar a mensagem. Né? É o tipo caso do cidadão que coloca a mensagem acima do mensageiro. Né? Acima do mensageiro. Ele resistiu porque ele tinha uma marca da mensagem dele. E ele esqueceu que a mensagem não é dele. Tem que ser assim, na verdade. Exatamente, né? Tem que ser assim. Né? O cidadão, não, eu sou profeta da nação. Eu sou profeta do bem da nação. Como é que eu vou agora? Ele era
mais nacionalista do que servo de Deus. Né? Ele era mais nacionalista do que servo de Deus. E a gente não pode ser assim. Mas hoje não tem mais isso aí. Não, hoje não, de maneira nenhuma. Não Isso vou era dizer, só naquele tempo. não vou dizer nacionalista hoje em dia, né? Hoje em dia não é nacionalista, mas é no sentido do bem, de não falar, de não querer corrigir, né? Quer dizer, a palavra não é nacionalista, aí tem que trocar para um outro. Bairrista, denominacionalista. Agora Né? A pessoa fica mais preocupada com a fama que se criou em torno dela, com a imagem que foi criada, que não foi criada por Deus, foi criada pelos homens por causa do uso que Deus fez na pessoa. Ela se prende mais à imagem que se criou do que à posição dela de servo de Deus. O que a gente vê com Jonas é isso. Jonas, ele se prendeu à imagem que se criou dele. Porque o fato do cronista aqui, em Reis, mencionar Jonas, mostra que a mensagem de Jonas foi extremamente... teve uma grande repercussão. Ficou a imagem de Jonas nessa prosperidade. Né? E Jonas se prendeu àquela imagem, esquecendo que ele era um profeta de Deus. E isso era a posição dele. O mensageiro de Deus. Fazer o que Deus, falar o que Deus mandar. Independentemente de você ser popular ou não. Porque Jonas trouxe uma mensagem popular. Exato. Então, era esse contraponto que eu queria pensar aqui. Porque até então, os profetas que profetizavam bem em Israel eram tidos como falsos profetas. Não é verdade? Exatamente. Nesse sentido aí, como nós poderíamos entender então essa mensagem de prosperidade trazida por ele? Pela misericórdia de Deus, que era o finalzinho da chance que Deus estava dando. Final da chance, hein? Agora, Deus queria tanto a salvação de Israel que traz prosperidade a Israel, mesmo Israel estando em pecado. Amor de mãe, mais do que amor de mãe. Agora, Quer dizer, essa predestinação pensada pelos reformados, né? Fura aqui. Há 5 anos eu ouvi, não é que disseram, eu ouvi o missionário Davi Miranda, pelo rádio, ele dizendo: ai Brasil, se não fosse a igreja, Deus amou. Eu ouvi ele falando, né? Não é que me disseram. Eu... É proselitismo, né? Esse bairrismo. Olha o que diz o Joséfo aqui. O profeta Jonas predisse-lhe, quer dizer, ao rei Jeroboão, que ele venceria os sírios e levaria os limites de seu reino até a cidade de Amate, do lado do norte até o lago Asfaltite, do lado do sul, que eram os antigos limites da terra de Canaã, como Josué tinha fixado. Jeroboão II, animado por essa profecia, declarou guerra aos sírios e conquistou todo o país, conforme Jonas lhe havia predito, do qual se tornaria senhor. Aí depois o José vai falar do livro de Jonas. Né? Então, veja então como ficou marcada, né? A mensagem. Quer dizer, foi Deus quem tomou a iniciativa de mandar falar a Jeroboão, e Jeroboão, crendo na profecia, foi e aconteceu do jeito que havia sido predito. Mas, apesar dessa prosperidade, o que acontece? Essa prosperidade, ela vem porque Deus havia avisado que viria, e ele creu na palavra, e por isso foi. Mas o que aconteceu? Aconteceu que essa abundância, essa prosperidade que veio para Israel, somente serviu para aumentar a injustiça. Porque qual ficou sendo a situação da sociedade de Israel depois que veio essa recuperação de território? Está no versículo 26 aqui, é isso?
Posso ler aqui na NVI? Pode ler. A gente já leu na corrigida aí? NVI. A NVI tá assim, ó. É a parte da amargura, né? Não é isso? O versículo 26 fala: o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrer. Porque o que aconteceu? Com essa prosperidade, mas como eles não deixaram o pecado, qual é o resultado de uma prosperidade material numa sociedade que não abandona o pecado? A injustiça. O aumento da injustiça, o aumento da desigualdade. Pecado. E aí é que a gente vê o livro do profeta Amós. O profeta Amós vai mostrar como estava a sociedade, como ficou a sociedade Tem que falar do banheiro. de Israel. Né? 9? Porque Amós 1:1 diz assim, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, ele é contemporâneo desse reinado de Jeroboão II. E o que ele vê? O que ele vê? E aí nós vamos lá em Amós, vamos ver, começar pelo capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram na mesma moça para profanarem o meu santo monte. No santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. O que acontece aqui? A injustiça. Você vê que Injustiça, depravação, mas a injustiça aqui, né? Que, quer dizer, prosperidade. Mas o que existe? Existe opressão dos pobres, em primeiro lugar. Existe depois uma depravação moral. Por quê? Porque vem a luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é a depravação moral motivada pelo luxo, pela ganância, pela busca das coisas materiais, né? Eu até estava vendo outro dia aí, tem cada coisa terrível. Tem uma prostituta aí de luxo que lançou um livro agora contando as suas aventuras amorosas, né? A sua vida de prostituição. Eu esqueci até o nome dela, que eu não quis nem guardar o nome dela. Mas ela diz que, por exemplo, ela participou outro dia de uma festa, de uma orgia, que foi alugado um hotel fazenda por um grupo de ricos, lá, gente da alta sociedade de Ribeirão Preto, onde eram 15 casais, e havia sexo grupal terrível, e as mulheres andavam dentro desse local, né? Andavam nuas, mas cheias de joias. A luxúria. É a luxúria. Né? Então, porque às vezes a pessoa fala luxúria, e a gente, quando luxo. Fala em luxúria, uma só pensa em luxo e outras pensam só em lascívia. Né? Mas a luxúria é a junção das duas coisas. E aqui é. Daí a junção das duas coisas. Até porque, e Amós fala bem isso. Por questão de ignorar, o irmão falou assim, luxúria não é luxuosidade, não. É pecado, né? Mas agora eu fiquei sabendo, um complemento um outro. Né? Passar isso. E é o que a gente vê hoje. A gente vê, por exemplo, a alta sociedade envolvida na opressão dos pobres e envolvida na depravação moral. Por exemplo, por que muita gente
chama, incentiva, estimula o movimento gay. Porque é fato que boa parte desses ativistas gays, dessas coisas todas, desses eventos gays e tal, movimenta muito dinheiro. Porque muita gente da alta sociedade entra nessa depravação. As empresas que trabalham... É sabido que o movimento gay é um movimento de dinheiro. Né? Uma parte da sociedade que gasta mesmo. Tanto que, não só na área da promiscuidade, que tem esse incentivo, mas o próprio comércio em geral, como por exemplo o mercado imobiliário, tem investido recentemente em tipos de apartamentos específicos para gays, para homossexuais, solteiros, porque tem um perfil, tem todo um estilo de vida e tal. Quer dizer, para casados também, né? Entre aspas, né? Mas já existe esse alvo no mercado imobiliário também, porque sabe que gasta e o pessoal compra mesmo. E casas de show, gay, tudo, então, porque gasta mesmo. Então é toda essa questão. Então, Amós, ele vai mostrar como está a sociedade nos dias de Jeroboão II. É por isso que o José, ele fala aqui, José também, né? coisas extravagantes e atraiu em si sobre o seu povo males infinitos. Por quê? Justamente porque nós vamos ter aqui a luxúria, a injustiça. Amós, ele fala também, porque o amor do dinheiro, ele traz a opressão. Eu acabei de escrever isso que eu estou fazendo no esboço da lição 12, do terceiro trimestre, e ele fala, o amor do dinheiro, ele traz a própria opressão. Por quê? Porque quanto mais você... A pessoa não vê outra coisa na frente a não ser o dinheiro. A não ser o dinheiro, exatamente. É isso? Por isso, qualquer coisa vale para se conquistar o dinheiro, para se conquistar o bem material e inclusive passar por cima de outras pessoas. Ou seja, inclusive oprimir, né? Porque em busca do dinheiro. É essa a ideia? Essa é a ideia. Por quê? O que diz Salomão? Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. E mais ainda, um outro versículo aqui, que diz o quê? Aqui, o versículo 2 diz, bem-vindo a soberba, virá também a afronta. Não é? O soberbo, ele não admite ninguém além dele. E se ele quer mais dinheiro, e quem busca o dinheiro, né? Acho que acho que é Eclesiastes que diz assim, que quem tem dinheiro nunca se farta do dinheiro, né? Agora eu não vou achar aqui. Mas ele diz assim, quem não se virar farta... também afronta, no caso, quer dizer... achei aqui. Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Então ele oprime, ele afronta, ele vai atrás, ele sufoca o outro, esmaga o outro, buscando do outro cada vez mais sugar para tentar se saciar de dinheiro que nunca vai se saciar. Como que é que o próprio Salomão vai escrever lá em a sanguessuga. Sanguessuga tem duas siglas. Dá. É sempre sugando. Né? Então, uma sociedade que prospera, mas se mantém no pecado, aumenta a desigualdade. Por quê? Porque aumenta a opressão. Aumenta a injustiça. Veja aqui que Amós diz aqui, quando ele fala de Israel, e Israel aqui é o reino do norte, porque nos versículos anteriores ele fala de Judá. Só está em Amós 2. Então ele diz assim, vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. É a indignidade do homem. Não vale nada. O homem passa a ser uma mercadoria. Então, o remédio para o PT, a gente não quer se satanizar, mas o remédio para ele seria o seguinte, fundamentar a palavra de Deus e Jesus.
porque esses próprios mensaleiros, eles eram autores da justiça social e eles mesmo tiveram o caso sanguessuga. Quando eles viram lá... Mas o problema do materialismo histórico é assim que os comunistas se colocam. Os marxistas dizem que o nome da filosofia deles é o materialismo histórico. Eles dizem que não vem nada além da matéria. Né? Eles não veem nada além. Então eles mesmos mostram que eles são uma riqueza. E embora eles digam que queiram dar a riqueza para todo mundo, quem ama a riqueza é sanguessuga. É o que foi apelidado de esquerda caviar. Exatamente. Quem ama o materialismo, como é que você acabou de dizer agora? Eu achei interessante. Quem ama o dinheiro, sempre vai querer o dinheiro para si. Sempre. Você vê o governo, os governantes, por exemplo, falando da questão de ajudar a necessitado e tal, mas você vê esses mesmos governantes gozando de uma vida cheia de regalias. Regalada. É aquele negócio, Cuba, o país comunista. Aí outro dia revelaram aí a ilha que Fidel Castro tem, que não é Cuba, que a ilha de Cuba é de Fidel, mas ele tem uma ilha particular com toda a mordomia do mundo. Isso para quem dizia que queria igualdade. Exatamente. Não, por quê? Porque eles são materialistas. Quem é materialista não tem como. Viu o próprio filho do Lula? O Silas falou isso daí. Viu o próprio Lula. E o Silas falou, olha, vocês procurem agora ver lá o filho do Lula. Ele chamou para brigar. Agora que ele está mais complicado. É verdade. Amós 4:1. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis nos montes de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. As vacas de Bazã eram conhecidas como vacas gordas, bem alimentadas. E hoje esses animais aí que são campeões aí das feiras e tudo, né? Essa era a vaca de Bazã. Quem eram as vacas de Bazã? Eram as mulheres dos poderosos. Bem alimentadas. Que queriam oprimir, que oprimiam. Né? Então, a sociedade de Jeroboão II é uma sociedade opressora dos pobres, que quebrantava os necessitados. Eram gordos, prósperos e queriam mais ainda. Pisavam os mais necessitados. Né? Aumentavam a desigualdade e a injustiça. Foi isso que eles fizeram com a prosperidade que Deus lhes deu. Em vez de ajudar o povo, oprimir o povo. E tem provérbio que fala, ainda que Deus mostre bom para o ímpio, ele nunca reconhece, no caso aqui do Jeroboão. Deus estava fazendo bondade para ele, mas mesmo assim... E eles sabiam que era Deus que estava fazendo, porque era pelo profeta que tinha vindo, não é? E eles não faziam. Amós 5:11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Era essa a situação do povo. E Deus chama Amós, que era um boiadeiro do Reino do Sul, para vir falar no Reino do Norte. Eu acho interessante isso. Porque não tinha nem profeta no Reino do Norte para falar isso. Né? Havia uma opressão tão grande, um sufocamento tão grande, que não havia como isso. E quando Amós foi e falou, foi mandado embora, foi expulso. Por quê? Olha a situação que se estava, é o que a gente vê lá em Amós, capítulo 7, versículo 10.
Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Israel, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Amazias, o sacerdote de Betel, mostra a situação que estava o povo. A classe sacerdotal Que é aquela classe. servia ao rei, Os interesses do aos mundo. interesses do rei. Deus, Diz Amós, Sabe que era Esse país o é chama santuário, Brasil, hein? o santuário é da casa do rei e do seu reino. É. Aqui não tem nada. Não, aqui no Brasil, não. É quando a pessoa se vende pelo pão. O que Amazias mostra aqui? Quando ele fala aqui você não vai ter o seu pão. Porque eles profetizavam pelo pão. Ainda bem que esse pessoal aqui do tempo de Amós. Exato, é só naquele tempo. Quantos hoje que se dizem evangélicos que estão vendidos para o governo? Para ter o pão. Pão. Tudo bem que é um pão farto, mas é um pão. É o pão. Hã? E quantos já não venderam o ministério? O Exatamente. próprio ministério recebido venderam Por em causa troca do de dinheiro, favores. por causa do favor, por causa do pão. Então, olha a situação que a gente está. É por isso que José foi tão duro com Jeroboão II. Ele diz aqui, eu repito aqui, nada, né? Está aqui nesse aí, nada se poderia acrescentar à impiedade desse soberano e à sua inclinação para a idolatria. A palavra seria vendidos pelo dinheiro, vendidos pelo pão, vendidos pelo governo ou para o governo? Para o governo. Para o governo, né? Tá. Então, essa é a situação de Jeroboão II. Um reinado que Deus mostrou bem, mas eles pegaram o bem que Deus lhes fez e transformaram em mal. Então, isso aí não nos pode levar a uma reflexão, eu ia dizer conclusão, mas uma reflexão sobre a questão do anúncio da prosperidade no meio do povo de Deus, que mesmo sendo algo dado por Deus, por causa da mensagem que o Jonas recebeu, o resultado não foi de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação, mas pelo contrário, como a gente vê aí, de injustiça, de opressão, né? A gente não pode então refletir nesse sentido que a mensagem de prosperidade não cabe, não sei se eu posso usar isso, não cabe mais. Tudo bem que não se quer dizer que, não quero dizer que Deus não prospera, não é nada disso. Mas a mensagem de prosperidade não fará com que o povo se achegue mais a Deus. Não, ao contrário. Então, Ao contrário. Essa mensagem, ela leva o povo a amar o dinheiro. E quem ama o dinheiro não ama Deus. Não pode amar. Mateus 6 É uma e bomba, né? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Então, Apesar que... É uma mensagem de desvio espiritual. É o que eu digo hoje, é uma das maiores armas do inimigo hoje. Porque se você prega para a pessoa amar o dinheiro, querer a prosperidade material, você a está desviando da fé. É isso que Paulo fala lá. não, o tempo todo, a Bíblia Primeira fala no Novo Timóteo. Testamento. É. Jesus fala a respeito de ser impossível. Porque quando os discípulos falam assim, então é impossível alguém salvar, ele fala, é impossível aos homens. Quer dizer, ele fala que é impossível, ele não fala assim, é mais ou menos. Ele fala, é impossível.
Mas depois ele fala, mas o que é impossível aos homens, tal. Quer dizer, é impossível, então. Mas é 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, Então, exatamente. alguns se desviaram Da da fé. fé e se traspassaram a seguir. No caso, Nessa mensagem, Suicídio, né? Como o João exatamente. Paulo fala. Quer dizer, no caso quando grandíssimo. quando Deus concede bens a um determinado homem, né, como aconteceu com Salomão, ele seria dispenseiro no caso, à medida que recebe, vai distribuindo para não acumular muito. Então, hoje seria aplicável a essa... Sim, mesma mas os situação. rabinos judeus, eles falam, quando Deus enriquece alguém, ele torna aquela pessoa devedora. Por quê? Porque como ela recebeu muito, é ela quem tem que dar aos outros. Ela se transforma num agente de Deus. Então ela, quando a pessoa enriquece, ela tem que entender que esse enriquecimento é para que ela dê o necessário aos outros. Caso contrário, porque ela se torna devedora para com Deus. Então Agora, agora... o senhor fala, só até comentando na lição dessa semana, né? Exato. Porque a gente geralmente entende aquele texto da Bíblia, no Novo Testamento, quando fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Geralmente a gente entende na questão do conhecimento, né, de posição, mas também tem na questão do dinheiro, econômico-financeira. Então, aí eu fico então a favor que o Dr. José Carlos, naquela ocasião que eu tive que fazer um tratamento, quando perdi a graça e tal, né? E tive que tomar alguns medicamentos com antidepressivo. Aí, em uma conversa, ele estava dizendo o seguinte, que esses jogadores, agora até que não é tanto, né? Mas no passado, aí uns 5, 10 anos, era tirado lá da favela. Não estava preparado até para lidar com uma quantidade grande de dinheiro. De repente, o primeiro mês, ele tem uma soma enorme. E aí ele não sabe lidar, ele se apega a dinheiro ao mesmo tempo, a gastança. E ele, em curto tempo, vem fácil e vai fácil. Então não está preparado, no Na caso. verdade, eu acho que pouquíssimas pessoas Então, isso- estão preparadas para lidar. Pontos, né? É o caso, ele falou, dinheiro o alto, Mané Garrincha, não estava Garrincha, preparado, tem toda a um maioria. recente aí, o ex-jogador de São Paulo, Miller, É. por exemplo, que foi campeão mundial, não sei do que aí, e ele tá falido. Ele teve Tá que- falido? Porque diz que ele tinha aberto uma igreja. É isso É, mesmo? é. Não dá mais. Não vou dizer por quê. É. Mas veja Pra bem, mudar. ele pediu emprego aí, a Globo, que acho que é dona do Sport TV, não sei qual é, Deixa pra TV dela. contratou por um período aí, não sei o que aconteceu, ele não tá mais, também nunca mais eu vi. E Ele saiu porque não quiseram ir pra Copa, ele ficou bravo e saiu. então, e ele comentava, Então, jogos, o Neymar é era um dos bastante que. duro, O Neymar é inclusive. um dos que pode também acontecer isso com o Neymar. Olha, o Neymar Neymar tem o um pai pai dele já tem mais consciência, é o pai que administra. Ah, bom. Mas de qualquer forma, são poucas as pessoas raras que sabem lidar com a quantidade Da fama. de Fama, dinheiro. de dinheiro. São poucas. Ainda mais quando vem surpreendente, né? Vem rápido, né? Que é o pior. Não é verdade? Mas com certeza. Não só jogador de futebol, artista, mas Artista, qualquer pessoa. A gente conhece gente que melhorou de vida e não soube lidar. Empresário. o pastor até comenta na lição dessa semana. Nós estamos no final de julho, né? 2014. Que a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus foi um rico, Foi um jovem um rico, jovem rico. Por quê? Por causa do dinheiro. por causa do dinheiro. Ele não quis Isso é um alerta sério. Porque a única pessoa, todo mundo teve encontro com Jesus, saiu curado, saiu salvo, e ele saiu perdido. Então, mais uma questão para a gente vigiar. E aí, então, esses pastores aí que acabaram vendendo-se para o governo, ainda tem uma saída, tem a porta, que é Jesus ainda. Sim. E Não oramos só- para não que só- eles... Não só os vendidos ao governo, mas tem um que o irmão até brincou
o nome? O Nabucodonosor. Você ouviu? Você, Eu não vi, então, não. ele estando ouvindo, não que, né, é uma oportunidade deles se arrepender. Não, ele falou que Deus escolheu. Olha só o que ele falou. Que Deus escolheu o templo dele para ouvir as orações. Né? Que Não, audácia. mas se é o templo de Salomão, tem que ser assim, né? Mas ele Se é o falou templo de Salomão, que Deus escolheu lá. Será que ele não vai trocar de nome? Pode mudar o nome no cartório? Ele tá com uma roupa, até uma roupa. barbudo, Ele tá com as vestes católicas, porque os católicos também confundem com isso aí, né? Ele tá Mas não leva a mal, tem o eu não Salmo vi ele com a roupa, 133. não. Já Ele tá com a tá, roupa. tá. Mas, Ainda não vi ainda a mas o história. Antigo Testamento tinha que Todo usar YouTube, túnica. O Antigo Testamento tem que usar túnica. Tem, não, Antigo ele tá com Testamento. um negócio assim. E a barba grande e tal, e a agenda. Parece que sabe aquele chinês que fica. Exatamente. Tá parecendo Aqueles monges budistas. Exato, né? Ele tá assim, quer dizer. Então ele não é executivo. Não é executivo, é monge. É, monge. É uma situação triste, né? A cegueira própria. Né? E é muito grave, né? Alguns dizem que a maior idolatria desse nosso tempo é o dinheiro, né? É o dinheiro, não, mas Jesus já falava isso. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o principal, o evangelista Luiz Henrique sempre fala, né? É o maior Deus de todos os. De hoje em dia é o dinheiro. É isso aí que aquele irmão lá, no livro lá, ele deu um título meio esquisito pro livro lá, o único demônio que. Não é o dinheiro, é a hipocrisia. Hipocrisia. É a hipocrisia. Mas o pastor Ailton, né? é aquele livro que ele não lançou ainda, graças a Deus, espero que ele não lance tão cedo. Mas ele fala que é a hipocrisia. Mas existe uma anedota que diz que o Papa encontrou com um pastor e apresentou: olha, o Vaticano aqui tem ouro, tem muita riqueza e tal, né? E aí depois foi a vez do pastor. Ele falou assim: aqui nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos o poder de Deus. Na verdade, isso aí é uma paráfrase que fizeram para puxar para o lado dos pastores, mas na verdade o episódio foi o seguinte: Tomás de Aquino foi ao Vaticano, né? E estava conversando com o Papa. E o Papa então disse: olha, hoje. E quando ele foi conversar com o Papa estava contando um dinheiro lá e tal, um tesouro que tinham levado lá e tal. Aí o Tomás de Aquino ficou assim, estava esperando. Aí depois o Papa virou para ele: Tomás, nós já não precisamos falar com o Pedro, não temos prata nem ouro. E aí o Tomás de Aquino disse: mas será que a gente pode dizer que tem poder de Deus? Olha, eu desconhecia, foi bom saber disso. Tinha prata e ouro, mas. Então, e ele, sabiamente, ele não diz, não tem, né? Ele fala: mas será que nós podemos dizer que temos poder de Deus? Então, esse é o problema, né? Então, no reinado de Jeroboão II, a gente vê, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. Deus restabelece o território. Deus dá prosperidade ao povo. Deus mostra que quer fazer bem. E dá um longo reinado a Jeroboão II. Mas o que eles fazem com esse bem que Deus lhes dá? Eles criam uma situação de extrema injustiça, de total desigualdade, de aviltamento da pessoa humana, né? De opressão dos pobres. E quando Deus levanta um profeta para denunciar essa situação, ele não encontra lugar, ele é expulso do país. Né? E é assim que termina o reinado de Jeroboão II. Né? Como diz ali em 2 Reis. Né? Que a destruição não tinha sido total ainda, né? Não foi. Deus não quis destruir. Né? Ele não quis destruir. Por isso que ele trouxe o que ele diz assim: e ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Né? Deus não quis apagar o nome de Israel. Embora na sua presciência já tinha dito que a oportunidade se perderia,
Ele não quis fazê-lo. Ele demonstrou que ele não queria fazê-lo. Iria acontecer, mas ele não queria fazê-lo. Era uma outra Então ele oportunidade. deu essa oportunidade. E o povo, infelizmente, desperdiçou essa oportunidade. E o resultado disso é que depois de Jeroboão II nós vamos ter uma instabilidade política que levará o povo à destruição. Mas isso já é um outro tema para um outro dia. É bom lembrar que apesar de tudo isso, olha o que diz José. Voltemos agora a Jeroboão II, rei de Israel. Ele morreu depois de ter reinado, felizmente, durante 40 anos e foi enterrado em Samaria. Quer dizer, ele morreu com o país próspero, embora injusto. Embora num estado de total fechamento a Deus. Esse gesto da expulsão de Amós é a demonstração da rejeição. Não queremos saber de palavra de Deus aqui, Não né? queremos saber de palavra de Deus aqui. Queremos saber de lamber o rei, de ganhar o pão. E também confirmando uma coisa que Jesus vai falar lá na frente, que é que sempre haverá pobres, Exatamente. né? Sempre haverá pobres entre vós, tá? E havia opressão. Começou você falando isso, eu vejo o cenário do Brasil. Mas é a nossa situação hoje. Não tem outra. Aliás, não só do Brasil, a situação do mundo. Porque hoje é a ONU quem diz, não sou eu, é a ONU quem diz. O mundo vive uma prosperidade, um desenvolvimento muito grande, um enriquecimento muito grande. Nós nunca vivemos uma situação tão boa em termos materiais em qualquer fase da história da humanidade. Mas hoje, essa prosperidade traz o aumento da desigualdade. Cada vez mais o mundo é desigual. É o que a ONU diz. Todo ano vem um relatório da ONU dizendo que a desigualdade aumentou, que a riqueza está cada vez mais concentrada. E é este o cenário do anticristo. Lá em Apocalipse 18, quando fala da chamada Babilônia comercial, essa Babilônia comercial é o sistema econômico do mundo. Não é? E o que ele diz? Apocalipse 18? 18, vou ler aqui o versículo... Diz assim, o versículo 2 diz assim: clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Tá? Versículo 9: e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela plantearão quando virem o fumo do seu incêndio. E depois diz o versículo 11: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E aí começa, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, blá, 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 e o final, e de corpos e de almas de homens, versículo 13. Né? Esse é o mundo da mercadoria. Tudo se transforma em mercadoria. Só se buscam as coisas materiais. E o último que tem na escala é a mercadoria mais barata. É o ser humano. Tá? É aquilo lá. Pisais o prova. Vendem o justo por dinheiro. É necessitado por um par de sapatos. O sistema mundano, o sistema pecaminoso. Né? Não, é a nossa situação hoje. Não, já tem falando caso de venda de gente, né? De gente, o tráfico de pessoas, né? Sempre existiu e hoje está maior ainda. Hoje, a campanha da fraternidade esse ano, da CNBB, foi sobre o tráfico humano, tráfico de pessoas. Hoje você tem um comércio de pessoas, tráfico de pessoas, muito maior do que a escravidão negra. Esses são os valores do mundo de hoje. Vale tudo pelo dinheiro. Vale tudo pelo dinheiro. Quando Deus mostra a sua misericórdia e quer fazer o bem,
como fez lá no reinado de Jeroboão II, e agora me veio um negócio que eu não tinha pensado no começo da aula. Nós temos aí no reinado de Jeroboão II uma figura da dispensação da graça, onde Deus mostra a sua misericórdia, faz o bem, traz prosperidade ao mundo, e o mundo responde com uma maior iniquidade, com a maior iniquidade, com uma maior depravação. Também a mensagem que nós podemos obter desse texto sobre Jeroboão é que não podemos nos iludir com a possível prosperidade conquistada, vista, né? Porque isso não quer dizer que se está no caminho certo também, né? Na verdade. É verdade. E tem muita gente que Nós se ilude. temos que ver a multiplicação do bem, das coisas boas, da ciência, de tudo mais, como uma chance que Deus nos dá. Mas se nós não nos desprendermos do pecado, tudo isso só vai servir para a multiplicação da iniquidade. E nessa multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É o que Jesus ensina. E foi o que aconteceu, infelizmente, com o reino de Israel. E está acontecendo nos nossos dias. Que não aconteça conosco. Que nós sejamos um Jonas, um Amós, um Oséias, que a gente vai falar do Oséias mais para frente, embora ele comece aqui no reinado de Jeroboão. Mas porque, assim como o reino de Israel rejeitou esta chance que Deus deu e foi destruído, nós também seremos destruídos. Se rejeitarmos o que Deus está nos dando agora. Isso nos lembra, né, professor? Amós fala, 4:12, prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Então, Oséias diz que o povo estava errando por não conhecer. Ser destruído por falta do conhecimento. Quer dizer, é um alerta que Deus nos dá. Nos Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. E que nós não façamos como o povo de Israel, nem como Jeroboão II, mas que tenhamos misericórdia, tu tenhas misericórdia de nós, para que nós não rejeitemos a tua graça e não caiamos na destruição. Amém. Ô, professor, quarta-feira tem o